Irmãos e irmãs, vivemos numa sociedade em que a estrutura familiar está mais do que nunca vulnerabilizada. A família, sociedade primária, célula madre da sociedade, parece que se tornou descartável, para que, por fim, apenas as estruturas econômicas permaneçam sendo as estruturas da sociedade. Isso se reflete em nossos usos e costumes, especialmente na facilidade com que os casamentos se deterioram. É inegável, porém, que toda experiência de divórcio é uma experiência dolorosa, dilacerante, para não dizer amputadora, que carrega uma parte do indivíduo consigo. Em suma, o divórcio continua sendo uma falência, e ninguém se agrada com ela. É justamente esse o tema da primeira parte do Evangelho de hoje. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Uma tradução mais rigorosa seria: se era permitido ao homem repudiar a sua mulher. De fato, no tempo em que o Verbo se encarnou, havia dois grandes rabinos que disputavam uma interpretação sobre o motivo justo para o divórcio. O rabino Hillel acreditava que qualquer motivo poderia ser suficiente para o marido repudiar a sua mulher. Por exemplo, que ela queimasse a comida. Já do outro lado, o rabino Shammai era mais conservador. Ele dizia que era necessário haver uma fornicação, um ato imoral feito por ela, para que ela fosse repudiada. Portanto, eles colocam aqui a questão a Jesus dentro do debate rabínico da época. E ao invés de tomar uma decisão dentro desse debate, Jesus faz duas perguntas, bem ao modo judeu. Dizem que um judeu sempre responde com perguntas, né? Uma vez perguntaram: é verdade que para um judeu, é verdade que um judeu só responde com perguntas? E o judeu respondeu: quem que te disse isso? Dizem que é assim. Então Jesus respondeu: o que Moisés os ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio para despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Ou seja, do que Jesus está falando aqui claramente? Antes de Moisés, um homem poderia mandar embora sua mulher, demiti-la, repudiá-la, sem uma certidão de divórcio. Ou seja, ela permanecia ligada a ele e, ao mesmo tempo, não tinha mais um marido. Portanto, ela iria morrer de fome. Naquela sociedade patriarcal, fortemente baseada na força masculina, ela iria perecer. Então Moisés determinou
que o marido desse uma certidão de divórcio para que pelo menos ela ficasse livre para casar-se com outro, num contexto de completa dependência da mulher acerca da força do homem. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. Ou seja, Moisés não deu um mandamento para dar um direito ao homem. De certo modo, Moisés escreveu um mandamento para impor uma obrigação, para dizer que ele não pode fazer aquilo que ele quiser. E, de fato, aqui Jesus diz claramente: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Na pergunta do rabino, aliás, na resposta anterior do judeu, ele responde: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio. Jesus delicadamente fala: não, peraí, não é que ele permitiu, ele deu um mandamento. Ele não deu para vocês um direito. Na verdade, ele impôs uma obrigação em defesa da parte mais fraca. E a parte mais fraca qual é? A mulher. Porém, Jesus diz: no entanto, e aqui começa, digamos, a doutrina de Jesus a respeito do divórcio, que é fantástica. Nós temos aqui como que um paralelo daquelas adversativas de Jesus no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, quando ali ele diz: os antigos diziam, não matarás, eu, porém, vos digo. Aqui, Moisés vos deu esse mandamento, no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Ora, esse é o primeiro dado que nós precisamos ter claramente presente, porque hoje em dia as pessoas estão anarquizando até isso, né? Deus fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. É interessante que aqui nós estamos nos conectando com a primeira leitura do capítulo 2 do livro do Gênesis, quando Deus traz todos os animais a Adão, mas ele não encontrou nenhum tipo de auxiliar semelhante a ele. A palavra aqui em hebraico é ezer, que pode significar tanto ajudadora, auxiliar, como complementar e assim por diante. A poesia bíblica faz Deus impor um sono ao homem, Deus retira a costela de Adão, ou seja, sua lateralidade, dela forma a mulher e Adão canta. É a primeira música que se cantou no universo, segundo esse relato. Dessa vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Nós poderíamos perguntar: se o homem queria se sentir auxiliado, completado, não seria mais lógico que Deus tivesse tirado, dentro da lógica bíblica, um outro homem da costela de Adão, para serem dois parceiros, dois companheiros, dois amigos? Por que Deus retirou da costela de Adão, do lado de Adão, para indicar igualdade de dignidade, justamente um ser tão diferente do homem quanto a mulher? Porque
ambos são totalmente diferentes. Do ponto de vista, por exemplo, da mente. A mente da mulher é um primor de organização. Ela pensa em tudo, todos os dados estão conectados, etc. A mente dos homens só pensa uma coisa de cada vez. Pensa naquilo, depois pensa no outro e pensa com a vontade de ficar sem pensar nada, o quanto antes. Então, já aqui nós temos causa para muita briga, né? Porque o marido acorda de manhã, por exemplo, domingo, um dia de sol bonito como esse. Hoje nós vamos fazer isso e aquilo outro, tal, vamos aqui, vamos ali, vamos lá. A mente dele não suporta. Ele fica com uma tela azul. Buga. Pois é. Não seria mais fácil que Deus tivesse feito o contrário? E, no entanto, nos corpos masculino e feminino estão contidos justamente os elementos de um diálogo e de uma complementaridade que pertencem à ordem da criação. Ou seja, se desprendesse, se se desdobrasse do homem uma imagem especular, outro igual a ele, não haveria um diálogo em sentido profundo. Só pode haver a dimensão dialógica quando o outro tem aquilo que eu não tenho, quando o outro é aquilo que eu não sou, e quando eu encontro nele aquilo que eu não encontro em mim. Portanto, a natureza masculino-feminina do ser humano é dialógica. É isso que está assinalado na sua personalidade. E essa, digamos, natureza dialógica do ser humano é o espaço no qual Deus continua operando a obra da criação, trazendo novos seres humanos à Terra. Ora, em função de todos esses dados que o casamento deve ser encarado. Ou seja, um marido, por exemplo, que reclamasse que a sua mulher fala demais. Uma mulher que reclamasse, por exemplo, que o seu marido é muito parado, não faz as coisas que ela quer. Estaria reclamando de que a sua mulher é mulher e o seu marido é homem. Isso pertence à diversidade sexual mais elementar de todas. E isso deveria nos fazer pensar que para sustentar um casamento é necessário exercitar muitas virtudes. É necessário ter paciência. É necessário saber escutar. É necessário ter perseverança. É necessário ter uma decisão firme. É necessário ser maduro para pensar em primeiro lugar no outro e não em si mesmo. Enfim, é necessário um conjunto imenso de virtudes que me façam lutar pelo meu casamento. Porque é um fato, ninguém chega a 50 anos de casado sem feridas, sem marcas profundas na alma, sem ter passado por situações difíceis, complicadas. O que Jesus está mostrando aqui, mais do que um mandamento, é a lógica da vida. Não é fácil se casar. Às vezes eu penso até que Deus dá uma cegada na galera. Antes.
Aí depois que a pessoa casa, tira a cegueira. Aí a pessoa percebe aonde ela se meteu. Não é fácil. O casamento exige de todos. Exige virtude, às vezes virtude heróica. Exige compromisso. Exige um esforço gigantesco. É por isso que Jesus diz, depois que os discípulos chegam em casa e começam a perguntar, você vê que os discípulos ficaram incomodados, né? Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. É interessante porque no Evangelho de São Marcos se menciona até a mulher. Se a mulher repudiar o seu marido, o que parece pouco comum na cultura judaica, embora haja estudiosos que em alguns lugares no tempo de Jesus descobriram documentos de divórcio da mulher para o marido. Por exemplo, os judeus no Egito, também em outras cidades em torno ali de Jerusalém, Massada, por exemplo. Mas nós não sabemos se isso é uma exceção ou é uma regra. O que parece é que São Marcos já está falando para os pagãos. E na cultura romana, sim, existia a possibilidade de que a mulher repudiasse o marido. Jesus não está dando tanto uma lei, dizendo é proibido se divorciar. O que Jesus está dizendo é, para de se enganar achando que você vai encontrar uma coisa mais fácil lá na frente. Não é. Não é simples. É complexo. Casamento requer maturidade, casamento requer uma psicologia forte, casamento requer virtude. Não é simples. Ora, então trazem a Jesus crianças, talvez para mudar do assunto, não sei, mas trazem umas crianças para que Jesus as tocasse. Na lógica do texto, isso parece ter certa conexão com o tema anterior, uma vez que os filhos são o resultado do amor fecundo. Os discípulos as repreendiam, então Jesus disse, deixai vir as minhas crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Esse gesto de Jesus encontra um paralelo no Velho Testamento, no capítulo 48 do livro do Gênesis, quando Jacó abençoa os 12 patriarcas de Israel, os seus 12 filhos, e especialmente os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, ele os abraça cruzando a mão sobre as suas cabeças. Ou seja, o que o texto pode estar querendo indicar para nós? A criança aqui é um símbolo do remanescente do povo, do resto que permaneceu fiel. Desse que é chamado muitas vezes no Velho Testamento de Israel, meu pequenino, Judá, minha criança. Ou seja, é uma imagem também da igreja, a imagem dos Anauim, como se diz em hebraico, dos pequeninos de Deus, daqueles que são os preferidos, porque são pequenos, porque não se valem. Então Jesus diz, quem receber o reino de Deus como um pequenino, esse entrará nele. Mas ele abençoa e impõe as suas mãos. Ou seja, há uma promessa de permanência fiel do Senhor por todo
o tempo e muito além do tempo. Queridos irmãos, se nós quisermos construir uma família sólida, nós todos precisamos ser simples. Se um cônjuge humilhar o outro, se os filhos humilharem os pais, se os pais humilharem os filhos, se a linguagem não for a da simplicidade e do amor, a bênção de Deus não permanece sobre o lar e, portanto, ele perde a sua consistência. Que o Senhor nos ajude a ser simples, amáveis, dóceis. Que Ele nos ensine a carregar a força da sua virtude, mas também a simplicidade e a singeleza da sua graça. Amém.